A estagnação profissional para o tradutor e o intérprete pode ocorrer de várias formas, mas um exemplo clássico é o profissional que aprende uma única estratégia de tradução ou ainda de interpretação no início da carreira e se recusa a atualizar suas habilidades ao longo do tempo. Imagine um profissional que começou sua trajetória há 15 anos e sempre utilizou a mesma técnica de tomada de notas para interpretação consecutiva ou de estratégias de interpretação para a interpretação simultânea. Ele nunca buscou conhecer novas tecnologias de apoio ou até mesmo tendências da área, como o uso de ferramentas de inteligência artificial para otimização do trabalho, por exemplo. Como resultado, ele começa a ter dificuldades em eventos mais dinâmicos e perde oportunidades para profissionais mais atualizados, que dominam recursos modernos e estratégias mais eficazes. O mesmo pode acontecer com um tradutor que se especializou em um determinado nicho, mas não acompanha mudanças terminológicas, novas normas ou avanços tecnológicos, como o uso de CAT tools ou revisão automatizada, por exemplo. Com o tempo, ele se torna menos competitivo no mercado e vê seu volume de trabalho diminuir, já que clientes e empresas preferem profissionais que demonstram capacidade de adaptação e evolução. A estagnação não ocorre de um dia para outro, mas é perceptível quando o profissional passa a ter mais dificuldades para se manter relevante na área, seja por falta de atualização, por resistência ao aprendizado contínuo ou por acomodação naquilo que já sabe fazer. Hoje falaremos sobre o estado profissional nosológico caracterizado pela resistência à mudança, resultante da decisão de manter a autoconsciencialidade inalterada, observável nas justificativas para a fixação da condição e expressão pessoal. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e hoje vamos conversar sobre a tão conhecida e pouco discutida Síndrome Gabriela, pois eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. A Síndrome de Gabriela é um fenômeno cultural e comportamental, associado à resistência à mudança, um tipo de mentalidade que se manifesta quando indivíduos, grupos ou organizações justificam sua imutabilidade com base na crença de que sempre foram e sempre serão da mesma maneira. O termo popularizou-se no Brasil a partir da personagem Gabriela, do romance Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958 por Jorge Amado. A obra se passa na Ilhéus, cidade da Bahia, dos anos de 1920, um período de expansão econômica impulsionado pelo cultivo do cacau, e apresenta Gabriela como uma jovem sertaneja que, ao chegar na cidade, desafia as normas sociais vigentes por sua espontaneidade, sensualidade e recusa em se adequar aos padrões impostos pela sociedade patriarcal. A personagem foi imortalizada pela televisão na novela de mesmo nome, exibida em 1975 pela TV Globo, com a interpretação de Sônia Braga. Abre aspas. Percebe-se que em Gabriela, Cravo e Canela é feita uma descrição dos hábitos dos tempos que trata o romance como uma característica mostrada como um uniforme das pessoas que habitavam o local, de modo a ser observado a resistência da identidade cultural local através do compartilhamento do modo de se comportar e pensar. Fecha aspas. Brito, 2015, página 37. Foi nessa adaptação televisiva que a Síndrome de Gabriela ganhou sua formulação mais emblemática, por meio da canção Modinha para Gabriela, composta para Dorival Caymmi. A música traz os versos, abre aspas, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Achou que eu ia cantar, né? Não, eu não vou te dar esse desprazer.
que sintetizam a recusa à transformação e a permanência da personagem em sua essência. Embora, no contexto do romance e da novela, esse traço de personalidade represente a autenticidade e a liberdade de Gabriela, o trecho da canção foi ressignificado pelo imaginário popular, como uma expressão de resistência à mudança, passando a ser usado para descrever pessoas ou profissionais, ou até mesmo empresas, que rejeitam qualquer forma de evolução pessoal, profissional ou social sob a justificativa de que são como são e não precisam mudar. Abre aspas. Você já deve estar imaginando as pessoas que você conhece e que tenham esse perfil. São aquelas pessoas que, mesmo qualificadas tecnicamente, se recusam a mudar por acreditarem que as coisas devem ser feitas do seu jeito. As consequências de tal comportamento é o não crescimento da carreira, não adepto às mudanças e evoluções, que existem constantemente no ambiente corporativo. Bueno, 2018, 100 página, publicação de rede social. Esse fenômeno pode ser analisado sob diferentes perspectivas teóricas, a começar pela psicologia. A síndrome de Gabriela se aproxima do conceito de mentalidade fixa, proposto pela psicóloga Carol Dweck, que descreve indivíduos que acreditam que suas habilidades, inteligência e traços de personalidade são inalteráveis. Pessoas com mentalidade fixa evitam desafios, resistem a críticas construtivas e preferem manter-se em zona de conforto, pois acreditam que qualquer esforço para mudar seria em vão. Essa característica pode ser especialmente prejudicial no ambiente profissional, onde a adaptabilidade e a aprendizagem contínua são essenciais para o crescimento. Um tradutor ou um intérprete, por exemplo, que se recusa a atualizar suas técnicas ou aprender novas ferramentas, pode se tornar obsoleto no mercado de trabalho. Já na sociologia, a resistência à mudança é um fenômeno amplamente estudado, especialmente em sociedades onde tradições e normas rígidas determinam o comportamento coletivo. A síndrome de Gabriela reflete um mecanismo de defesa cultural, no qual a rejeição de inovações e novas práticas se baseia na ideia de que sempre foi assim. Esse padrão pode ser observado em diversas áreas, como na educação, onde muitos professores continuam a adotar métodos de ensino ultrapassados, com o argumento de que foi assim que aprenderam e deu certo. Ou ainda na política, onde discursos que pregam a continuidade e a manutenção do status quo são utilizados para justificar a falta de reformas estruturais necessárias. No campo da administração, a síndrome de Gabriela se manifesta na resistência organizacional a mudanças, algo que teorias clássicas da gestão, como as de Cantillary e de Don Cotter, sim gente, eu leio outras coisas além de tradução, buscam compreender e superar. Empresas que não estimulam a inovação e a capacitação de seus funcionários acabam ficando para trás, pois a competitividade exige adaptação constante. Funcionários que insistem em processos ultrapassados e rejeitam novas tecnologias frequentemente alegam que sempre fizeram dessa maneira e que isso sempre funcionou, demonstrando um comportamento típico da síndrome. Abre aspas, aceitar mudanças demanda um certo nível de esforço em ambientes corporativos. Isso porque exige que as empresas saiam do seu estado atual, revendo posicionamentos de gestão, mudando a postura e comportamento perante os clientes, reinventando-se e alcançando níveis de performance mais altos. Castilho, 2022, 100 página, publicação de rede social. Historicamente, a síndrome de Gabriela encontra um terreno fértil em sociedades que valorizam a tradição e a estabilidade em detrimento da inovação. O Brasil, com sua forte cultura de improvisação e informalidade, muitas vezes adota esse tipo de mentalidade como justificativa para evitar mudanças estruturais. A expressão jeitinho brasileiro, por exemplo, é um reflexo de uma sociedade que, ao mesmo tempo em que se adapta às dificuldades por meio da criatividade, também resiste a transformações profundas,
preferindo soluções paliativas e temporárias do que mudanças estruturais que exigem esforço e planejamento. A popularização da Síndrome de Gabriela como conceito demonstra como elementos da cultura podem ser ressignificados e usados para descrever padrões comportamentais recorrentes. O trecho da música que a originou foi descolado de seu contexto original e passou a representar esse estado de estagnação, que pode ser prejudicial tanto em nível individual quanto coletivo. A resistência à mudança, quando excessiva, impede o crescimento, a inovação e o progresso, tornando-se um obstáculo para o desenvolvimento de indivíduos, empresas e sociedades. Enquanto a essência de Gabriela no romance de Jorge Amado simboliza liberdade e autenticidade, sua adaptação cultural como síndrome revela um problema recorrente: a dificuldade que muitas pessoas e instituições têm em aceitar que a evolução e a transformação são partes inevitáveis da vida. Não apenas na ficção. A Síndrome de Gabriela está presente não apenas na vida pessoal, mas também no âmbito profissional e social, pois pessoas com características dessa síndrome, mesmo dotadas de capacidades técnicas e intelectuais, têm grande resistência a mudanças e para adquirirem novas experiências em suas rotinas. Brito, 2015, página 37. Tal síndrome se manifesta de forma muito evidente na área da tradução e da interpretação, principalmente quando falamos de resistência às novas tecnologias, formação continuada e qualificação acadêmica. Muitos tradutores e intérpretes ainda operam com a mentalidade de que o que sempre funcionou continuará funcionando, ignorando que o mercado de trabalho está em constante evolução e que novas ferramentas surgem para otimizar o trabalho e garantir mais eficiência. A recusa em acompanhar essas transformações não apenas limita o crescimento profissional, mas pode levar à perda de oportunidades e à obsolescência em um setor que exige atualização contínua. Nos últimos anos, a tecnologia revolucionou o trabalho dos tradutores e intérpretes, com a introdução de ferramentas como as Cat Tools, ferramentas de tradução assistida por computador, motores de tradução automática como o Google, softwares de legendagem especializados como o Subtitle Edit, além de plataformas de interpretação remota como o Zoom e o StreamYard. Essas tecnologias não substituem o profissional humano para aqueles que acham que seremos substituídos, mas melhoram sua produtividade, permitindo que ele traduza mais rápido, faça revisões com mais precisão e tenha acesso a bases terminológicas que antes demandavam horas de pesquisa manual. Apesar destes benefícios, há ainda uma resistência muito grande ao uso dessas ferramentas. Muitos tradutores afirmam que a tradução automática nunca será tão boa quanto a humana, o que é verdade em muitos casos, mas ignoram o fato de que essas ferramentas podem ser aliadas poderosas quando utilizadas corretamente. A tradução automática, por exemplo, pode ser usada como um ponto de partida, para que o tradutor refine e aprimore o texto, economizando tempo e esforço. Profissionais que insistem em rejeitar essas tecnologias acabam sendo preteridos em favor daqueles que sabem usá-las estrategicamente. A interpretação, por sua vez, também passou por mudanças significativas com o avanço da tecnologia. A interpretação remota se tornou uma realidade, especialmente após a pandemia. E hoje, muitos eventos acontecem de forma híbrida ou totalmente online. No entanto, muitos intérpretes ainda resistem a esse modelo de trabalho, argumentando que a interpretação presencial sempre foi e sempre será melhor. Embora a interação física entre o intérprete e o público tenha o seu valor, o mercado exige flexibilidade, e profissionais que não se adaptam às novas demandas podem perder espaço para aqueles que dominam o ambiente digital. Um dos avanços mais impressionantes na área de tradução e interpretação no Parlibras português foi o desenvolvimento de avatares de tradução automática, e eu sei que existe uma série de problemáticas no entorno disso aí. Segue com a reflexão.
Essas inteligências artificiais, como o HandTalk e o VLibras, dizem ser capazes de traduzir textos escritos em português para Libras por meio de um avatar virtual. Embora essas ferramentas sejam úteis em certos contextos, sim, gente, elas são muito úteis em certos contextos. Elas ainda possuem limitações, como a dificuldade de traduzir expressões idiomáticas, compreender o contexto completo da mensagem e captar nuances linguísticas que apenas um intérprete humano pode interpretar corretamente. Mesmo assim, muitos profissionais temem que os avatares substituam seu trabalho, ao invés de enxergá-los como ferramentas complementares. Fique tranquilo, você não será substituído por um avatar digital. Além dos avatares, pelo menos não hoje, não nos próximos 10 anos. Além dos avatares, outros avanços significativos são as IAs generativas, como o ChatGPT e mais recentemente o DeepSeek, que podem ser utilizadas para auxiliar tradutores e intérpretes na pesquisa terminológica, na revisão textual, na criação de glossários personalizados e até mesmo na sugestão de estratégias para a interpretação. Essas tecnologias não eliminam a necessidade do profissional humano, para ficar claro, mas oferecem um suporte que pode aumentar sua produtividade e melhorar a qualidade do trabalho. No entanto, ainda há grande resistência ao uso dessas ferramentas, com muitos profissionais argumentando que eu aprendi a fazer isso sem a ajuda da IA, então não preciso mudar. A formação continuada também enfrenta uma barreira significativa dentro do setor. Muitos tradutores e intérpretes acreditam que a experiência prática é suficiente para se manter no mercado e que cursos, oficinas, treinamentos e eventos são desnecessários. Nem vou comentar essa parte. Esse pensamento ignora o fato de que a tradução e a interpretação são áreas dinâmicas, que sofrem influências constantes de mudanças culturais, novas tecnologias e os avanços trazidos por elas. Um profissional que não busca a atualização corre o risco de ficar para trás, especialmente em um mercado cada vez competitivo. A resistência à formação acadêmica é um outro reflexo da síndrome de Gabriela dentro da nossa profissão. No episódio 7 do nosso podcast, intitulado Pão ou Loteria? O que os tradutores e intérpretes querem?, discutimos exatamente esse dilema entre a busca da qualificação e a expectativa de ganhos imediatos. Muitos profissionais argumentam que não precisam de um diploma para atuar e que o mercado não exige formalmente uma graduação. Embora seja verdade que, historicamente, a tradução e a interpretação foram exercidas por profissionais que não possuíam um ensino superior, essa realidade está mudando. Cada vez mais clientes e empresas valorizam a formação acadêmica e aqueles que a possuem podem ter acesso a melhores oportunidades. O medo da mudança e a resistência em abandonar velhas práticas fazem com que o tradutor e o intérprete fique preso a um modelo de trabalho que está se tornando obsoleto. A síndrome de Gabriela faz com que esses profissionais se justifiquem dizendo que sempre fiz assim e sempre deu certo, ignorando que o que funcionava no passado pode não ser mais suficiente para atender às demandas atuais. Essa postura, além de limitar o crescimento individual, enfraquece a categoria como um todo, tornando mais difícil a valorização da profissão e a construção de um mercado mais sólido e estruturado. Para se manter relevante no mercado, meu querido colega tradutor e intérprete, você precisa entender que a mudança não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade. A tecnologia não veio para te substituir, mas para te ajudar a trabalhar de uma forma mais eficiente. A formação continuada, lembre sempre, não é um gasto, mas um investimento que vai garantir a sua competitividade no mercado. A qualificação acadêmica não é uma burocracia, mas um diferencial que pode abrir portas para melhores oportunidades. O desafio não está na existência dessas mudanças, mas na forma como nós, profissionais, escolhemos como lidar com elas, resistindo e ficando para trás, ou abraçando o novo e crescendo com ele. Para que nós, enquanto profissionais, superemos a síndrome de Gabriela, é preciso abandonar a crença de que permanecer no mesmo lugar é garantia de segurança. O mundo muda,
o mercado evolui e a forma como a tradução e a interpretação são realizadas hoje não será a mesma de amanhã. Os profissionais que se prendem ao passado, recusando-se a atualizar seus métodos e conhecimentos, não apenas limitam seu conhecimento e seu crescimento, mas também se colocam em risco de obsolescência. Sugiro que pesquisem o que é essa palavra. O primeiro passo para romper com essa mentalidade é aceitar que aprender continuamente não é uma escolha. Formação continuada para tradutor e intérprete não é uma escolha, é uma necessidade. A resistência à tecnologia e à formação acadêmica, bem como as atualizações constantes, precisa ser substituída por uma postura proativa. A mudança também passa pela desconstrução do mito da experiência como único critério de qualificação. A prática profissional, como eu já disse, é valiosa, mas quando ela não vem acompanhada de atualização e aprimoramento, ela pode se tornar um peso, uma âncora que te impede de crescer. O mercado não busca apenas profissionais experientes, mas sim aqueles que sabem aprender, se reinventar e acompanhar as novas demandas. O maior erro de quem sofre com a síndrome de Gabriela é acreditar que manter-se igual ao longo dos anos é uma forma de preservar sua posição no mercado. Na realidade, é exatamente o contrário. Quem não muda, fica para trás. E o tradutor e o intérprete que desejam se manter atuantes e valorizados precisam enxergar a mudança como uma constante e se preparar para ela. A saída da estagnação começa com um único passo: a decisão de evoluir. E assim voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.